capítulo 26, aleluia. Livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Eu sei que você acha rápido 2 Crônicas, mas enquanto tem algumas bíblias folheando, reforçar nossas orações que se iniciaram ontem, né? Ontem foi o primeiro dia das nossas orações e nós vamos perceber muitas mudanças da parte do nosso Deus, muitas bênçãos espirituais, porque esse tem sido o nosso clamor. E ontem eu estava orando e na última semana nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu não gosto de mudar as regras do jogo no meio do jogo, não é certo. Mas domingo eu vou propor à igreja para que a última semana aí nós vamos ter tempo para nos organizarmos, para que na última semana, além da oração, nós possamos, quem puder, quem a sua saúde permitir, nós possamos também jejuar ao nosso Deus, tá? Então já fica aqui o primeiro anúncio, e domingo nós vamos reforçar nesse sentido, para que além das orações a gente guarde alguns dias na última semana também de jejum ao nosso Deus. Quem não está na escala e ainda quer entrar na escala, tem toda a possibilidade. Nós mandamos os propósitos para todos os irmãos, para as redes sociais da igreja, no quadro de anúncios está também, para os WhatsApp pessoal eu também mandei dos irmãos que eu tinha. Então a oração está fluindo a todo vapor. Surgiu dúvida, por exemplo, Felipe, meu horário de oração é agora na hora do culto. Você está cultuando, não precisa faltar o culto para ficar em casa orando. Então você está cultuando, não tem problema algum, você pode vir para o culto. O meu horário de oração é na hora da consagração, ou na hora da escola bíblica dominical. Você está cultuando a Deus. Aqui você vai ter um momento também de orar. Então uma coisa não excluirá a outra, amém? Então vamos permanecer nesse propósito em nome do Senhor Jesus. Livro de 2 Crônicas, reforçando também, amanhã estaremos, querendo Deus permitindo, estaremos com a equipe cultuando ao Senhor lá na Penha, na Igreja Evangélica em Missões da Penha. Quem desejar estar conosco, o presbítero Onder, o Eduardo, Vitor também, né? Vitor também vai, a Duda vai? Vai também, Duda? Vai? Então já tem uma equipe boa aqui para ir. Então vocês podem, Vander vai, amém? Então tem uma equipe boa, vocês podem se organizar para estar indo também. Vamos lá, 2 Crônicas 26, a partir do 3, eu vou estar lendo. Era Uzias, da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Eu vou pedir que você salte comigo para o 15, em nome de Jesus. O 15 diz assim: também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. Voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Salta comigo para o 21 e a gente já termina. Então, 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão seu filho tinha seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Essa é a história que, como vocês viram, ela começa muito bem. Ela começa exageradamente bem e termina muito mal.
Se eu fosse comparar com a partida de futebol, é aquele jogo que o seu time faz 3-0 com 20 minutos de jogo. Você desliga a televisão e fala assim: nem vou assistir mais. 3-0, 20 minutos. Não vou nem, vou tomar banho, vou fazer comida. No segundo tempo eu volto. E aí você vai tomar banho, faz comida, fala com alguém. E no final você liga lá na Globo. E aí seu time está perdendo de 4-3. Né, Messias? Acontece. Como pode isso acontecer? Como pode uma virada tão brusca quanto essa? Essa mensagem de hoje, ela vai nos mostrar que Deus tem um futuro brilhante e próspero para quem semeia na presença de Deus. Deus tem um futuro brilhante para quem semeia na sua presença. Mas, quando a gente estiver vivendo o futuro brilhante, isso não separa de nós a necessidade de mantermos firme e fiel o nosso propósito até o fim da nossa vida. O nosso propósito, independente do tempo, do ano, da forma, do jeito, do que estivermos vivendo, nós precisamos manter nosso propósito com o nosso Deus até o final. Uzias começou a reinar com 16 anos, um garoto. Você pega um menino de 16 anos, não tem muita maturidade, né? Talvez naquela época tivesse mais do que hoje. Hoje com 18 às vezes não tem. Hoje com 20 e poucos às vezes não tem. Ele com 16, a palavra de Deus vai dizer que ele começa a reinar com 16 e tem como uma referência um profeta chamado Zacarias. Tanto é que o versículo 5, põe para mim por favor. O versículo 5 vai dizer assim: deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Mas repara, nos dias em que buscou o Senhor, só nesses dias, Deus o fez prosperar. Pode colocar no NVI, por favor? Só para eu dar um destaque. Já está? Muito rápido. Buscou, olha a Nova Versão Internacional, como é que ela é a Bíblia que o presbítero Wonder normalmente prega. E ela tem uma versão esclarecedora para nós. Olha o que vai dizer o versículo 5 na versão internacional. Buscou a Deus durante a vida dele? Não. Uzias buscou a Deus durante sua vida? Não. Ele buscou a Deus durante a vida de Zacarias, de Dedé, Mussum, lembra dele? Aqui é o profeta Zacarias. Esse profeta é um profeta realmente de Deus. Ele é mais do que um profeta, ele é um mentor, ele é um orientador. E aí a Bíblia vai dizer que nos dias de Zacarias, Uzias, mesmo com 16 anos, até um menino de 16 anos, se ele for bem orientado, se ele tiver um mentor espiritual sobre a sua vida, ele pode fazer e praticar coisas boas, ele pode lançar sementes espirituais. Tanto é que mesmo com 16 anos, ele empreendeu vários crescimentos, ele conseguiu várias vitórias. Eu enumerei algumas para falar com vocês, que eu destaquei do texto bíblico. Ele fez o que era reto, ele buscou o Senhor, ele derrotou os inimigos em mais de uma oportunidade, ele construiu fortalezas, ele ganhou reconhecimento, ele protegeu Jerusalém edificando torres, ele cavou poços, ele criou gado, ele multiplicou o gado. A Bíblia diz que ele era amigo da agricultura, ele plantava, ele constituiu exércitos. Ele tinha um exército de 357 mil homens treinados e armados. Que rei maravilhoso! A Bíblia vai dizer, eu fiz questão de ler o 15, ele fez máquinas. Olha o tempo que a gente está falando. Você não está falando do ano 2000, 1990 não. Estamos falando de em torno de
800 anos, 780 anos antes de Cristo. A Bíblia diz no 15 que ele fez máquinas de engenharia. Ele fez máquinas que atiravam pedra nos inimigos. Ele fez máquinas que atiravam flechas, está ali, olha lá. Máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Eu quero crer que ele fez algo próximo e parecido das catapultas. Vocês se lembram da catapulta? É aquela que você pega assim a pedra, dá uma pressão, tem tipo uma mola, ela joga lá do outro lado e acerta o inimigo. 780 anos antes de Cristo, tinha engenheiro, tinha máquina, porque tinha um rei sábio, tinha um rei que buscava a Deus, tinha um rei que se dedicava nas coisas do Senhor. Tanto é que o versículo 3, com destaque, a palavra de Deus vai nos dizer, no 4, fez o que era reto aos olhos do Senhor. O que é ser reto? Reto é a qualidade do que o Senhor Jesus falou, seja o seu sim, sim. Não é sim, sim. Não é não, não. A Bíblia diz, seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. Isso é ser reto. Não tem variação. Ele não fala uma coisa sob pressão e fala outra coisa quando não está sob pressão. Ele não fala uma coisa para agradar as pessoas e depois outra coisa para enganar outras pessoas. A Bíblia diz que ele fez o que era reto. A Bíblia Viva, que é uma outra versão que não tem aqui, vai dizer que enquanto Zacarias viveu, Uzias sempre esteve ansioso por agradar a Deus, porque Zacarias era um homem que tinha revelações especiais da parte do Senhor. Só que Zacarias lamentavelmente morreu. E quando Zacarias morre, acaba a orientação, acaba o mentoreamento. Mentor é aquele sábio que nos instrui. Todos nós precisamos de mentores. O mentor é um discipulador. O mentor é um conselheiro, uma conselheira. O mentor tanto é que o ditado popular diz que aquele que encontrou um mentor é como se tivesse encontrado um amor para a sua vida, porque o mentor é aquele que nos instrui, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos fala da palavra de Deus, que quando precisa puxar nossa orelha, puxa. O mentor é o nosso líder, o mentor é o líder da nossa célula, o mentor é o líder da nossa juventude, quando nós fomos da juventude, é o líder dos varões, é o líder das senhoras, é o presbítero, é o pastor. Nós precisamos de mentores. Só que a nossa vida chega um momento que nós somos orientados e precisamos tomar nossas próprias decisões. E aí a Bíblia vai dizer que Uzias, que lá em 2 Reis ele é chamado de Azarias, é uma variação, mas é a mesma pessoa. A Bíblia vai dizer lá em 2 Reis que com tudo isso que ele fez, ele ainda falhou. Lá em 2 Reis 15:4 vai dizer, pode colocar para mim, Fabiano. Segunda Reis, está em 2 Crônicas. Segunda Reis vai dizer assim: tão somente os altos, travou? 2 Reis, você está em Crônicas 15:4. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Bota na NVI agora, para a igreja ver. Tem que pregar junto comigo, quem está aí. Os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e queimar incenso neles. O homem foi ótimo, irmãos. O homem foi de Deus. Só que tinha uns altares idólatras, que a nossa versão chama de altos. A sua Bíblia deve estar escrito altos. Tinha uns altos, que era onde o povo idólatra ia oferecer as coisas para o diabo. Eu não sei se por questão política, porque quem é presidente, quem é rei,
né? Às vezes a gente coloca um presidente lá, às vezes a gente coloca um governador, um prefeito, e acha que ele pode mudar tudo, mas é uma política tremenda. Às vezes ele até quer fazer alguma coisa, mas ele é impedido pelos outros. Aqui nós estamos diante de um homem que eu não sei se por política, eu não sei se por distanciamento de Deus, mas a Bíblia é muito clara. Tinha altar de idolatria e ele não derrubou. O homem fez o que era reto, o homem buscou a Deus, o homem conquistou, o homem venceu, o homem conquistou território, o homem fez torre, o homem fez arma, fez máquina, mas na hora de pegar um simples poste, na hora de pegar um simples altar de idolatria e chegar lá, arma ele tinha suficiente, soldado ele tinha suficiente. Na hora de pegar uma arma daquela, uma meia dúzia de soldados daquela e mandar derrubar aqueles altos, ele não fez. Não fez. Os altares aqui, eles são dedicados a deuses falsos. Certamente não era fácil tirá-los. Vários reis passaram. Eu busquei o rei Asa, que viveu no ano 900 a 870. Ele fez reformas e não derrubou os altares. O rei Josafá fez reformas e não derrubou os altares. O rei Amazias, o rei Uzias, que a gente está falando, e o rei Jotão. 1, 2, 3, 4, 5 reis passaram por Israel nesse período. Nenhum deles foi capaz de derrubar esses altares idólatras. E aí, lá em 2 Reis vai dizer que a derrota de Uzias começa na sua omissão de não derrubar os altares. Deus abençoou ele em tudo, Deus foi junto com ele em tudo, Deus acompanhou ele em tudo, mas ele foi incapaz de tomar uma decisão espiritual, mas também política, de derrubar esses altares. E aí, 2 Reis vai enfatizar que foi os altares que causaram a sua lepra. Mas Crônicas vai trazer um outro enfoque, e a gente vai discorrer agora. Se a gente ler só 2 Reis, você vai pensar assim: foram os altares que causaram a sua lepra. Mas não é bem assim. Vamos lá, 26, 16, põe aí para mim, Fabiano. 2 Crônicas, perdão. Depois que Uzias se tornou poderoso, seu orgulho provocou sua queda. Seu orgulho. Ele foi infiel ao Senhor e ao seu Deus e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Essa passagem ela está na sequência dos feitos dele. Ele construiu, ele ganhou, ele conquistou, ele foi o cara, ele foi o rei, ele foi o poderoso, ele foi reconhecido, a fama dele foi para longe. Aquilo encheu o coração dele. Aquilo encheu o coração dele, foi até a mente dele, encheu a vida dele. E aí o que ele faz? Dá uma de Saul, entra dentro do templo, pega um incenso, que era um ritual, que só os filhos de Arão poderiam fazer. Está mais do que provado em toda a palavra de Deus no Antigo Testamento, que rei nenhum era sacerdote, que essa dinastia de reis era só rei. Você vai ter até alguns exemplos de reis e sacerdotes isolados, mas aqui não, aqui ele é rei. Rei não mete a mão em questão de sacerdote, sacerdote não mete a mão na cumbuca do rei, o rei não bota a mão na cumbuca do sacerdote. A Bíblia vai dizer que ele invade o templo, pega um incensário e começa a queimar um incenso e produzir um ritual que ele não poderia fazer e que ele estava fazendo pelo seu orgulho. E aí o sacerdote chega diante dele, o sacerdote Azarias e mais 80 sacerdotes valentes. Eu não sei por que a Bíblia colocou valente, mas eu imagino que para enfrentar um rei daquele, eu imagino que para enfrentar um Uzias tão respeitado e tão poderoso, tinha que ser pastor valente. Sacerdote a gente vai comparar ao pastor. E a Bíblia vai dizer que tanto o sacerdote Azarias e os 80 sacerdotes valentes confrontaram o rei Uzias e falaram: olha, você não pode queimar um incenso. Isso é uma atividade exclusiva, isso é um ofício instituído por Deus, que pertence somente aos descendentes de Arão. Na leitura,
faz parecer que ele quer até atingir os sacerdotes com incensário. Fazendo a leitura, eu tive essa sensação em versões diferentes. Mas na hora que ele pega o incensário, ele é punido por Deus. Aparece uma lepra, não é na barriga para ficar escondida. Aparece uma lepra, não é nas costas para ficar escondida. Aparece uma lepra, não é na coxa nem na perna para ficar escondida. Aparece uma lepra na sua testa, justamente para que todo mundo que olhasse para ele pudesse contemplar a sua lepra. Você vai ver passagens bíblicas de pessoas escondendo com a roupa por cima, para que ninguém pudesse perceber que é um leproso. Mas aqui fica tão claro o peso da mão do Senhor, que a lepra aparece na sua testa. E aí, quando ele se dá conta que está leproso, os sacerdotes expulsam ele do templo. E quando ele vê a sua lepra, ele mesmo aceita a expulsão e sai correndo e foge do templo. E a partir daquele dia, nunca mais, porque ele está leproso, ele pode entrar dentro do palácio. Nunca mais. Ele vai viver numa casa separada. E até o último dia da sua vida ele foi leproso. E toda a sua glória foi jogada por terra por causa da sua desobediência. E no dia do seu enterro ele não pôde ser enterrado no túmulo dos grandes reis, porque a Bíblia afirmava, e o povo afirmava: leproso é. Leproso é. Ele não pôde sequer ser enterrado. Ele foi enterrado próximo à sua família, mas não no túmulo dos grandes reis. E aí eu gostaria de destacar alguns pontos com vocês aqui nessa noite. Isso aqui é um caso que a gente fala assim, vai dar certo. Isso aqui é aquele irmão que aceita Jesus e começa com uma beleza. Ele pega lá o livro de Romanos e ele toma posse, quando fala assim, correr para a carreira que está proposta. Ele corre na velocidade de 100 metros rasos para a carreira que está proposta. Em 15 dias ele é batizado com o Espírito Santo. Com 1 mês ele mudou o jeito, a roupa, a veste, a forma de falar. Com 2 meses ele está pregando, ganhando alma. Você fala, caramba, esse vai longe. E aí começa no meio da trajetória as dificuldades. Começa a trajetória, as dificuldades. E você que está aqui nessa noite, não vejo ninguém tão novo assim na trajetória. Vejo pessoas jovens, mas na trajetória todos nós já estamos nela. Na vida cristã, todos nós já estamos nela. E eu gostaria de destacar alguns pontos da vida de Uzias, que creio eu falem ao meu coração e ao seu nessa noite. Primeiro, sobre Zacarias. Ter um Zacarias do nosso lado é importante, mas a gente tem que aprender também a caminhar sozinhos. Tem pessoas que só conseguem caminhar se alguém der a mão e puxar. Em determinado período da nossa vida isso é ótimo. Em determinado momento da nossa vida é essencial você ter alguém para dar a mão para você e te conduzir. Eu ter alguém para dar o braço para mim e me puxar nos momentos difíceis, me conduzir nas horas difíceis, dar comidinha na boca, falar comigo, você já orou hoje? Não, vai orar. Você já leu a Bíblia hoje? Ainda não. Vai ler a Bíblia. Estou esperando. Abra aí que eu quero ver você ler. Dobra o joelho aí que eu quero ver você orar. Seria muito bom que a gente tivesse um Zacarias assim para a nossa vida toda. Mas tem momentos que o Zacarias morre. E eu não estou querendo dizer que Deus vai matar a pessoa que te ajuda. Até porque eu ajudo muita gente. Não quero morrer. Mas muitas vezes Deus vai colocar situações para que a gente possa se desenvolver, nos desenvolvermos sozinhos. Muitas vezes Deus vai permitir situações, lugares que você está, lugares onde você foi morar, vizinhança, família, viagem. Haverão situações que é você e Deus. Não tem como falar com a diaconisa Maria José, diaconisa, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, rapidinho. Offline, visto pela última vez, anteontem, ligou fora de área. Aí você vai coçar assim a cabeça. Vou tentar a Patrícia. Patrícia, aí envia a mensagem, um pauzinho só no WhatsApp, não recebeu, né?
visto pela última vez 7 horas da manhã. Está off também. Wander, o Wander eu vou conseguir. Liga para o Wander fora de área. E como é que você faz sem o Zacarias? Como é que você faz sem o Zacarias? Como é que você faz sem o ajudador? Ou a gente é o crente carrinho de mão? Já viu o crente carrinho de mão? Você senta lá no carrinho de mão, ou a gente brinca com as crianças, vem meu irmão, e te carrega. Vamos para o culto, vamos buscar, vamos orar, vamos para o ensaio. Tem uma hora que o Zacarias morre. Tem uma hora que o Zacarias sai de cena. E é nessa hora que a gente tem que permanecer. Ah, se o Zacarias estivesse aqui, não foi o próprio Deus que permitiu que ele não tivesse. Ah, se tivesse um irmão que eu amo tanto, que me ajuda tanto, que é meu parceiro, que é meu irmão, o próprio Deus permitiu que ele não tivesse, para que a gente pudesse se virar, que a gente não é quadrado, para que a gente pudesse buscar sozinho. Chegou um momento que Deus quer falar contigo, chegou um momento que Deus quer se revelar a você, chegou um momento que Deus não quer mais mandar recado para a sua vida, Deus quer se revelar diretamente a você. Aleluia. E Deus se revela a qualquer pessoa. Domingo, na hora que a gente estava aqui glorificando, eu só fiquei sabendo depois do culto, minha filha veio me dizer, eu estava ajoelhada, pai, eu e a Radassa, eu estava começando a sentir a presença de Deus. Aí aconteceu alguma coisa que atrapalhou, mas ela estava começando. Eu falei, como é que é a presença de Deus, minha filha? Me fala, é gostosa? Ela, não sei, eu estava começando a sentir. Deus se revela a qualquer pessoa, a uma criança, a um adulto, a um senhor, a uma senhora. Mas às vezes ele tira o Zacarias. Às vezes ele tira o Zacarias. E como é que a gente fica sem Zacarias? Acabou os trapalhões, sem Zacarias? Brincando, irmãos. Mas a gente tem que continuar. A gente tem que prosseguir. Em segundo lugar, servir a Deus é viver em constante reforma. Servir a Deus é viver em constante reforma. Uzias não tirou os alços da idolatria. Ele não estava mais sob as orientações de Zacarias, mas ele já não tinha mais o mesmo compromisso com o Senhor. Ele havia esquecido que não podemos parar e sempre continuar em santificação. Eu te digo nessa noite, é preciso remover os altos, os postes altos. É preciso remover os altares de idolatria. Ah, mas lá em casa não tem altar de idolatria. Entende a mensagem que Deus está te entregando? É aquilo que desagrada ao Senhor, é aquilo que te tira da presença, é aquilo que te esfria, é aquilo que te entristece, é aquilo que te afasta da comunhão. É preciso remover os altos. É preciso estar em constante santificação. Senão a gente vai chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu conquistei, eu fui reto, o Senhor me abençoou, e agora eu não preciso fazer mais nada. E agora eu não preciso fazer mais nada. Está enganado. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. O que a gente tem visto nos dias de hoje? Uma nova corrente que se chama a graça barata. Hoje você vê a graça barata. Dizem que o Facebook é a igrejinha dos crentes, né? A gente tem a nossa igreja, graças a Deus. Mas se você abrir as redes sociais, você vai ver a igrejinha dos crentes rebeldes. São as redes sociais. É o máximo de igreja que eles conseguem. Desculpa você que está me assistindo, mas eu creio que você não é contigo não, em nome de Jesus. Mas a rede social é a igrejinha do crente rebelde. É na rede social que você vai ver assim, não julgueis. É na rede social que você vai ver assim, o amor. E aí nós usamos o discurso de não julgueis. E muitas vezes a gente usa o discurso do amor para pegar a graça de Deus e barateá-la, para transformar a graça de Deus num nada. Se você chegar na loja, tiver um iPhone, a Duda que me falou do iPhone hoje, 8, né Duda? 8 Plus, que ela está querendo. Olha aí, ó, o mistério, dá um iPhone para ela.
Você chegar na loja, um iPhone 8 Plus, quanto é que custa? 6 mil? 3 mil e pouco. Caramba, nem sabia que tinha celular nesse valor. 3 mil e pouco, você chega lá e ele está valendo R$300. Irmão, com certeza na hora que você abrir a caixa tem pedra dentro, né? Se tiver nota fiscal direitinho, não estou falando de nada roubado, que a gente não participa disso, isso não é coisa de servo de Deus, né? Interceptado, nada disso. Mas chega na loja e custa R$300, um negócio de 3 mil, não tem nada dentro. A graça que está sendo vendida por aí nos dias atuais não tem nada dentro, não tem essência, é só número, é só para fazer número, é só para fazer movimento. E aí vão vendendo nas igrejinhas do Instagram, vão vendendo nas igrejinhas do Facebook, das redes sociais, e aí a gente usa isso para esconder os comportamentos que não agradam a Deus. Aquilo que não agrada a Deus nos anos 50 não agrada a Deus hoje. Aquilo que não agrada a Deus, não agradava 20 anos atrás, não agrada a Deus hoje. Significa que a gente não pode pegar um discurso como esse e trazer para a nossa vida. Significa que a gente tem que deixar de lado alguns discursos que tem por aí, não julgueis, a gente tem que amar. É claro que a gente tem que amar. É claro. É claro que a gente não pode julgar as pessoas, é claro que a gente não deve julgar as pessoas. Mas é óbvio que o Senhor quer a nossa vida reta. É óbvio que o Senhor quer que a gente se separe. É óbvio que o Senhor quer a nossa santificação. É óbvio que o Senhor quer que a nossa vida seja referência. É óbvio que o Senhor quer que a sua vida seja exemplo dos fiéis. O que eu não posso é viver de qualquer jeito, é não me submeter a qualquer liderança, a viver do meu jeito, a servir a Deus do meu jeito e impor que isso seja o certo. Nós estamos diante de um rei aqui que ele serviu a Deus do seu jeito. Uzias, está escrito na lei que você não pode entrar no templo e oferecer e queimar o incenso. Ele deve ter pensado assim: eu sou o cara, a lei sou eu decido o que faz. E às vezes tem crente que pensa assim: não vamos julgar Uzias, vamos amá-lo. Deus amou tanto, mas não evitou que ele tivesse uma lepra no meio da testa. Aleluia. Jesus ensinou a Nicodemos que o novo nascimento é essencial, e ele implica em mudança de vida, de atitude, de comportamento. Isso vai mostrar para a gente que o novo nascimento é essencial. Só que o novo nascimento ele não é uma atividade passada. Quando eu me batizei eu tive um novo nascimento. Não! Eu posso ir lá em Jeremias 18, nem vou aprofundar que é o estudo da célula de quinta, mas Jeremias 18 vai nos mostrar a necessidade da gente ser barro na mão do oleiro. É isso que Deus quer. As nossas conquistas, as nossas vitórias não exclui que a gente tem que viver em constante reforma. Você ganhou, Deus te abençoou, Deus te engrandeceu, Deus te deu autoridade, Deus te deu dons, Deus te deu cargo, Deus te deu ministério. Muito bem, nós somos o barro na mão do oleiro. Aleluia. Eu termino. A loucura de Uzias nos adverte sobre a necessidade de permanecermos fiéis até o fim. Quando ele entra no templo e queima aquele incenso que ele não poderia queimar, ele anula tudo de bom que ele fez. É aquilo que está valendo agora. O orgulho dele retira a visão do que Deus já tinha feito na vida dele. O orgulho dele tira a visão das vitórias que Deus deu para ele e conduz ele à queda. Nós temos que permanecer até o fim. Mas eu já ganhei almas, eu evangelizei, eu expulsei demônio, eu cantei, eu preguei, eu fiz, eu aconteci. A palavra de Deus mostra que a gente tem que ir e permanecer fiel até o fim.
Você tem 30 anos de crente? Vai ser crente até o último dia da sua vida. E vai lutar todos os dias da sua vida. Aleluia. Gálatas 1,6, Paulo diz assim para os Gálatas: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está dizendo: como é que pode? Tem que permanecer. Mateus 24:13, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse 2:10 diz assim: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. 2 Timóteo 4:7, Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele não parou no meio do caminho. Deus tem coisas maravilhosas para fazer através da nossa vida, nesse lugar, da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Mas a gente vai ter que deixar Zacarias caminhar com nossas pernas. A gente vai ter que ter um coração com aquelas plaquinhas: estão em obra, Deus está trabalhando. E a gente vai permanecer fiel ao Senhor todos os dias da nossa vida. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Deus está fazendo. Vamos buscar para que Ele continue fazendo mais e mais. Deus está fazendo milagres. Deus está agindo. Não vamos nos orgulhar, não. Vamos buscar mais a presença dEle. Deus quer fortalecer pessoas nessa noite. Deus quer fortalecer pessoas que não estão conseguindo andar sozinhas. A gente precisa de ajuda, é verdade. Toda ajuda é boa e necessária, é verdade. Mas Deus quer te fortalecer a tal ponto que você não vai mais precisar de ajuda. Você vai ajudar os outros. Deus quer te fortalecer a tal ponto que você não vai ser mais aquele que é carregado. Você vai ser aquele que carrega. Aleluia. Você não vai ser mais aquele que é conduzido. Você vai ser aquele que conduz. Você não vai ser mais aquele que é transportado. Você vai ser aquele que transporta. Aleluia. Mas para isso a gente tem que remover os altos. Temos que remover os postes. Temos que remover aquilo que desagrada ao nosso Deus. Temos que olhar para dentro de nós, para dentro da nossa casa, para o nosso celular, para o nosso computador, para a nossa estante, para o nosso armário, para o nosso quarto, para a nossa sala, para o nosso coração. O que te desagrada, Espírito Santo? O que ofende a sua santidade, Espírito Santo? A tua palavra, Senhor, me confronta nessa hora. A tua palavra, porque o culto é da palavra. A tua palavra, Senhor, põe para fora, Senhor, aquilo que tem que ser expulso. A tua palavra desnuda, Senhor, aquilo que tem que sair. A tua palavra nos ergue, nos põe de pé e nos fortalece para sermos fiéis até o fim. Aquele que perseverar até o fim não vai ser como Uzias, ele vai ser salvo. Aquele que perseverar até o fim, nos dias bons, nos dias ruins, nos dias de portas abertas ou de portas fechadas, é esse que Deus vai tratar. Talvez o momento não seja muito favorável, mas Deus está tratando o seu coração e o meu coração nessa hora. Ele está tratando a nossa vida, e Ele está te dizendo: remove os postes, remove os altos, vai sem Zacarias e ser fiel até o fim.
Aleluia. Aleluia. Aleluia.